Estamos de volta. Nosso assunto agora é educação infantil. E há muito os nossos pequenos se encantaram com os joguinhos. Porém, a realidade vai muito além disso. Hoje, eles já são alfabetizados digitalmente. É a tecnologia ajudando a alfabetizar e cada vez mais presente no aprendizado da linguagem. Para falar de tecnologia na educação infantil, vamos conversar com Mônica Valls, professora Mônica Valls, que é coordenadora e professora de informática da educação infantil e do 1º ao 5º ano do ensino fundamental do Colégio Objetivo. Obrigada pela presença, Mônica. Tudo Mônica, você vê que você não escapa da gente, Não, né? não escapo. A Mônica tem sempre muita coisa para contar, principalmente, né, porque quando a gente escolheu essa pauta, hoje em dia... Não é só aprender A, B, C, D. Não, já aprende já A, B, C, D, B, A da BA e aprende já a tecnologia desde cedo. Mas me surpreendeu, Mônica, quando eu descobri que os alunos já estão sendo alfabetizados digitalmente. Aliás, eles já nasceram nessa era. Para eles não é alfabetização. A nossa foi, né? Quando surgiu a escrita lá, em um século atrás, foi uma revolução na educação. Então, para nós foi muito significativo, mas para eles nasceram com uma televisão smart, eles nasceram com celular. Então, isso acontece normalmente como a gente aprendeu a escrever, eles aprendem a trabalhar com as mídias, os computadores, tablets, enfim, o que vem, né? O celular. Então, eles hoje, você pode ver que eles são autores, né? Protagonistas do próprio material deles. Então, os pequenos também, a hora que eles tiram uma foto e postam, a hora que eles fazem um vídeo, com uma facilidade, que às vezes você olha, nossa, como ele faz isso. E o dedinho, eles já querem saber a senha. Eles já chegam lá pequenininho. Chegou, esse final de semana aconteceu, chega um dedinho... Titia, titi, põe lá. Põe e vai numa facilidade, grava o áudio, manda para todo mundo e você fala, nossa, ele é assim. Não, todos são assim, porque eles nasceram nesse meio. Os pais são novos também, né? Os pais vieram dessa geração, os filhos também vêm. E isso, até nós, estamos viciados nesse celular, que ninguém larga, e é uma coisa muito... Assim, a tua vida está ali. É verdade. Então, é difícil você imaginar. Eu estava conversando com o Alexandre, que vai entrar daqui a pouco. Aluno. O quanto a tecnologia nos proporcionou mudanças radicais na nossa vida, na maneira como a gente se relaciona, na maneira como a gente vive as coisas hoje. Por exemplo, teu carro, ele se comunica com o seu celular. É verdade. Né? Ele tem lá um aparelho que ele faz essa comunicação. A tua televisão se comunica com o seu celular. Então, a tendência para os nossos alunos desde pequenos é que eles consigam construir coisas que favoreçam a própria vida deles, né? Semana retrasada eu fiz um curso que fala sobre a internet das coisas. Então, como a internet antes usava para relacionar grupos, né, para você se comunicar, e hoje é para também se comunicar com os objetos inteligentes. Por exemplo, eu tenho uma geladeira da Samsung que já comunica o seu celular que está faltando coisas dentro dela. Né? Então, é uma coisa muito... Tudo automatizado já, Tudo né? automatizado. Então, a criança, ela vive isso. Tem profissões que a gente nem sabe que vai existir daqui para frente. Então, ela precisa aprender uma lógica de programação, ela conhecer programas diferentes, por exemplo, uma realidade aumentada, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, tudo isso tem que fazer parte do dia a dia dela, né? Não é só hoje consumir jogos no computador ou na internet, mas eu produzir um conteúdo e esse conteúdo faça com que me facilite a vida durante o tempo que eu, né? Ô, Mônica, então a criança, quando ela chega pequenininha, quer dizer, oficialmente começa a mexer com a parte tecnológica com 4 anos. Mas, com 4 no anos. caso, já vai meio que namorando e já curtindo esse lado tecnológico desde cedo, né? Ela já tem contato, né? Você vê as crianças com 1 ano, elas já estão todas... Você vai num restaurante e vê todo mundo com tablet na mão. As crianças estão assistindo vídeos no YouTube, ou elas estão postando. Então, o tempo inteiro você vê essa relação dela com a máquina. E aí, a gente só melhora um pouco mais. A gente apresenta coisas diferentes para ela. Então, ela consome os jogos e a gente começa a mostrar para ela que ela pode também produzir. Então, quando a criança chega pequenininha, ela tem lá o aprendizado normal de escrita e com vocês acontece o quê? Aí a gente favorece o aprendizado, por exemplo, do alfabeto. Então, a gente
como ela vai começar a escrever, a reconhecer os números, as letras, formação de palavras. Então, através dos jogos ou criar jogos, eles vão se apropriando desse material que eles têm, né? Do material estruturado deles mesmo. Então, eu vou trabalhar um animal, um alfabeto de animais. Por que não apresentar uma realidade aumentada? Para que ele possa ouvir o som do animal, ouvir o som da letra e brincar com isso. Então, a ideia é que ele aprenda também se divertindo, não é só aquela coisa física. Já que você está falando de realidade aumentada, enquanto você está falando, a gente tem algumas imagens. E conta pra gente aí, como que funciona lá. Então, aí a criança primeiro ela faz um desenho no papel e depois ela pega o tablet e nesse papel, nesse desenho, ele tem um marcador físico. É onde ela vai conseguir fazer com que essa imagem sobreponha o real. Então, quando eu aproximo, o desenho sai da tela. Ele sai e ganha vida, né? Ele ganha vida. É como se ele estivesse aqui na tua frente, interagindo com você. Então, esse é o legal. Eu posso trabalhar, por exemplo, uma cartografia em que o mapa vai sobressair. Eu posso trabalhar um desenho, um jogo que vira um desenho. Então, quantos elementos podem ser feitos usando uma ferramenta tão simples, que, na verdade, a realidade aumentada era uma ferramenta muito cara quando ela surgiu, né? Na década de 80. Até o nosso professor de tecnologia, o professor Almir, que é nosso diretor, ele já tinha essas ferramentas, mas eram caras. E hoje popularizou a ponto de a criança conseguir trabalhar. Qualquer aplicativo tem isso. Então, você compra uma bebida, a bebida já tem. Você vai buscar um restaurante na Holanda, por exemplo, você aproxima no marcador, numa placa de rua, e o restaurante sai na tua frente, você consegue visualizar ele. Então, olha quantas coisas acontecem nessa realidade, né? Aí é interagir mesmo, né? A professora ela se fantasia. Olha lá, dá para ver o objeto tomando vida ali. E a primeira impressão deles é sempre assim, nossa, uau, né? Então, é interessante mesmo, como um papel toma vida, como sai alguma coisa dali e faz essa interação com ele, né? E hoje, por exemplo, a Microsoft lançou um óculos que chama HoloLens. Esse óculos, ele tem um misto de realidade virtual e aumentada e que vai ser assim, eu penso num produto, ele se projeta na minha frente. Então, é uma realidade aumentada. A maioria, tudo mágico. Tudo vai virar meio que uma realidade aumentada, né? A gente está se familiarizando. O que a gente traz para a criança é essa oportunidade de ela conhecer diferentes ferramentas e que estão aí. Não que eu vá usar toda a aula. Não tem necessidade. Essa aula vai ser diferente usando essa ferramenta? Vai fazer a diferença para ele aprender? Aí sim. Então, cabe Mas você coloca dentro de um critério didático? Como que funciona? O planejamento é feito junto com o professor de sala. Então, ele que faz... eu gostaria de trabalhar um jogo em que ele fosse, sei lá, fosse aprender as letras do alfabeto, formação de palavras. Você tem alguma coisa? Aí a gente vai buscar uma ferramenta diferente, para não ficar só os jogos da internet, a gente poder lançar, buscar coisas que façam a diferença ali para o aluno. Então, eu posso pegar, por exemplo, essas cartas, eu aproximo o meu celular e a baleia, por exemplo, ela sai, ela se mexe, ela vira, ela dá o som dela. Aí tem que ter um programa no tablet, né? Tem que ter, ou no celular. Eu tenho um aplicativo que faz a leitura não vai dar pra disso. Ver, né? Então, aqui está um pouco longe a câmera, mas só para entender. Então, você apresenta a baleia, carta, por exemplo, a carta. Ele mostra a câmera do tablet, o celular. Tá. E aí, esse objeto, ele sobrepõe esse elemento, né, real. E aí, ele começa a se movimentar. Ele se movimenta, ele faz o som da baleia. E se eu virar, atrás, ele dá também a sonoridade da letra, quando eu aproximo também. Mas isso é um sistema que o objetivo tem? Não. Ou em qualquer celular a gente consegue? Qualquer celular. Eu comprei essas cartas e junto delas vem um aplicativo. Ah, entendi. Então já aprende que é B, a forma de escrever, tudo aqui? Tudo aqui, tudo aqui. Então, para ele aprender, para brincar com o alfabeto animal, é legal eu poder ver o animal se mexendo, qual é o som que ele emite, né? E tudo isso faz a diferença na hora de uma aula... uma aula que não seja convencional, né? O professor antes ele era aquele que transmitia. Hoje não, hoje ele orienta, ele vai atrás do aluno, ele vai buscar coisas novas, ele vai pesquisar junto com ele. Então, a configuração da educação hoje é diferente, né? A gente não tem mais aquela coisa do eu sei tudo. Não, eu posso aprender com o outro o tempo todo, aprender com o erro, né? Mônica, mas assim, eu fico impressionada, como essa educação está sendo recebida por essas crianças? Tudo bem que elas já nasceram tecnológicas, mas no sentido realmente pedagógico.
Como funciona? É mais rápido? Aprende mais rápido? Ela Qual aprende. o ganho que a tecnologia trouxe para o aprendizado? Ela não vai ser a solução, mesmo porque a tecnologia está incorporada, né? Ela faz parte da educação hoje. Então, imagina que eu quero trabalhar os números e vou ficar lá naquela contagem, né? 1, 2, vou reconhecer os números até 100. Enquanto eu posso fazer um jogo no computador ou no tablet que faça essa contagem de uma forma diferente. Vamos montar o submarino? Agora, quantas peças tem esse submarino? Então, trazer alguns desafios e no meio do desafio ele precisa fazer essas contagens. Então, eu não preciso ser mais aquela coisa da sequência, né? 1, 2... Não, eu posso fazer uma brincadeira, no meio da brincadeira, lança um desafio. Como é que você faz essa situação? Quantas janelinhas tem o nosso submarino? E aí ele precisa, então, fazer essa contagem. Aí ele vai contando também, não na sequência, ele vai contando aleatoriamente e vai se familiarizando com essa numeração. Ô, Mônica, e nessa familiarização, ele vai tendo contato também com outras áreas do conhecimento, já numa pouca idade, por exemplo, programar, ele vai fazendo outras atividades que não só exatamente o do tablet, é isso mesmo? Não, ele aprende em tudo. Por exemplo, a gente tem o ARC, que é uma atividade relacionada ao conteúdo. Isso é uma atividade que acontece em todas as unidades na educação infantil. Então, no final do semestre, eles coletam várias atividades que eles fizeram durante esse semestre e apresentam para a família. Então, nesse dia, eles fizeram uma atividade de história, então tinha alguns personagens e tal. E eles criaram personagens, colocaram dentro de um círculo lá, que tinha um marcador de realidade aumentada, e quando os pais vinham, eles contavam a história e os personagens que estavam ali. E quando eles aproximavam a câmera, ela tomava vida, então virava um jogo. Imagina, eu fiz o desenho, eu fiz o meu personagem agora ele é protagonista daquele jogo. É sensacional. E o legal é que não era só aproximar, porque dá trabalho. Às vezes você aproxima a câmera, ela não faz a leitura, porque ela está muito próxima, que está muito escura. Então, tem um lado certo. E eles solucionavam esses problemas junto com a família. Não, peraí. A minha professora disse que eu tenho que afastar um pouquinho, eu tenho que chegar mais perto, chegar mais longe. Então, é isso que a gente quer também, que ele tenha a capacidade de tomar decisão, solucionar problema, ser criativo, ter imaginação, né? Que são todas as competências do século XXI, as competências pessoais minhas, que é o que eu também desenvolvo na lógica de programação. Uma tomada de decisão. Para onde eu vou? Para frente, para trás? Como que eu faço para chegar na casa? E hoje que a gente está falando de lógica, por coincidência, o Google tem um Doodle. Não sei se vocês já ouviram falar. O Google, quando você abre, ele tem um desenho. Sim, na busca, sempre. Chama Doodle. E esse Doodle, ele é feito para comemorações. Então, dia do aniversário do Google, dia do aniversário de uma pessoa famosa. E hoje, especificamente, tem um jogo de lógica de programação. Super interessante. Meus alunos ficaram alucinados hoje. Não, podemos jogar, vamos jogar. E aí, ele dá todos os passos. Tente levar o coelho até ande 2 casas e pegue a cenoura. Então, ele vai dando alguns comandos e vai dizendo... não esqueça que tem que ser pelo caminho mais curto, que é a ideia da lógica de programação, né? Eu tenho uma sequência de passos e quanto mais rápido eu consigo fazer, mais rápido o programa roda, né? Mais rápido acontecem as coisas. É a mesma coisa, por exemplo, de um GPS. O GPS tem toda uma sequência de passos, mas você não sabe que é uma programação que tem ali atrás, né? Tem uma escrita ali por trás, né? Eu não sei nada. Então, perto lá e a criança, então, a lógica de programação ajuda ela a ser alfabetizada digitalmente, ajuda ela, quando ela começa a entender a lógica, ela começa a criar seu próprio programa, porque daqui para frente... O que é a lógica de programação? A lógica é essa sequência de passos. Eu fazer um jogo, Vamos por lá, exemplo... fala devagarinho. Te conta que eu entrei na escola. A educação infantil, como eu falei desse ARC, que essas atividades, Sim. nós fizemos na Paz... Trabalhamos a lógica de programação, que nada mais é do que uma sequência de passos. Então, o que é isso? Eles tinham que levar um robô, eles têm um matemateco no material didático, e esse matemateco precisa percorrer a escola. Então, a princípio, a gente começa a trabalhar uma lógica de programação sem o computador. Então, a gente programa esse robô para chegar até a porta, por exemplo. Então, quantos passos você vai dar para chegar até a porta? Então, o aluno faz antes o que ele vai colocar no robô. Ele faz toda a programação primeiro, ali, sem o computador. Sem o computador. Então, ele usa blocos de montagem, ele vai montando no papel mesmo. A gente faz algumas placas e ele monta. Então, ande 2 passos para frente. Aí, então, ele põe o robozinho e ele anda 2 passos. Aí, ele para. Bom, e agora como é que você vai chegar na porta?
Aí eu vou ter que virar. E como é que vira? Então, esse comando dos movimentos, a lateralidade, direita, esquerda, quantos passos. Então, aí também vai aprendendo o que você falou da numeração também. A gente entra aprendendo a leitura cartográfica, porque onde eu estou inserido no espaço e para onde eu vou, né? Porque ele sai da sala de aula e tem que reconhecer o espaço da escola. Então, ele está fazendo um reconhecimento também do espaço, está vendo a visão frontal. Que tipo de visão é essa? É uma visão bidimensional? Eu estou vendo ela aqui, ou eu posso ver ela tridimensional? Como que eu posso fazer esse movimento, né? Então, a lógica de programação, ela é infinita, né? E as crianças, naturalmente, elas vão aprendendo, né? Porque Vão vai aprendendo. explicando, é complexo. Né? E assim, a lógica, a gente sempre tenta fazer com que as crianças resolvam em duplas, porque a gente não dá resposta, a gente quer que eles tentem solucionar aquele problema. Então, como é que Passa o desafio, né? Passa o desafio. A ideia sempre é desafiá-los, né? Ô, Mônica, e tem também o circuito elétrico. Nós temos imagens desse circuito elétrico têxtil. É isso que eu queria entrar nesse mérito. O que é esse circuito elétrico? Olha, isso partiu... a gente sempre pensa na proposta do aluno, né? Então, teve um trabalho está acontecendo ainda um trabalho do 4º ano sobre... É esse aí, essas imagens? Esse aí. Esse trabalho com o 4º ano. E eles estavam trabalhando super-heróis. E aí, um dos meus alunos em aula falou assim, eu queria muito construir alguma coisa que tivesse um poder, né? Então, que tivesse que fosse... mostrasse o poder daquele meu super-herói. Eu falei assim, olha, eu tenho em casa linha condutiva, não usei ainda. Tenho também algumas baterias e a gente pode pensar em alguma coisa. E assim surgiu esse projeto. Eles começaram, então, aí, a construção deles. Eles pegaram um feltro, foram pensando primeiro no protótipo do super-herói dele, qual é o poder que ele tinha. Começaram a construir, depois costuraram tudo. E agora, comigo, eles montaram o circuito elétrico, colocando a bateria, costuraram o LED. Mesmo, costuraram linha, agulha. Primeiro a linha normal e depois eles entraram com a linha condutiva, para que o circuito, então, realmente aconteça. E não é só a costura, eles testaram assim, como o LED acende, né? O que é um gerador? O que é todo quantos volts tem o LED? O circuito em cima. Como é que ele funciona? Quem passa pela corrente elétrica? E todos esses componentes básicos foram tratados durante esse projeto, né? Quem podia imaginar, Silvia, que um aluno desse ia estar ali costurando? Eu tô tão encantada. E olha a concentração deles. Nós já estamos na 5ª aula e eles não querem parar. Ó. Agora ele está com a bateria ali e ele vai começar a fazer o teste. Como eu ligo a bateria? O LED ligou. Como é que eu acendo? Então, eles vão por tentativa e erro. Olha, eles colocam o LED em cima, não acende, aí eles viram. Aí eles descobrem que o LED tem uma parte menor e uma maior, que ele tem as polaridades, né? A perninha maior é positiva, então a bateria também é. A do lado é a linha condutiva. São crianças de que idade aí? Aí são de 9 anos. Quer dizer, mistura um pouco. Então, aí o projeto começou nessa brincadeira do aluno. E, então vamos fazer com arte? Vai ter uma exposição grande agora de telas, né? Dia 10 no domingo. E aí conversei com a professora de arte. Quem sabe a gente não pode fazer uma tela e nessa tela do super-herói tenha esse aparato que a gente construiu do super-herói. Então vamos fazer. Então, um construiu um porta-celular, um fez uma bandana. Cada um quis um estilo para colar na tela. Então, quando vocês visitarem a exposição, vocês vão ver os circuitos lá presos nessa tela. Eu trouxe um aqui. Aí o circuito está aberto. Esse é o... um bracelete do super-herói dele. Então, será que a gente consegue mostrar? Consegue. É só fechar, ó. E aqui ele quando tá. fecha. Quando fecha... Não sei se dá para ver a lâmpada. Vou abrir. Não tem nada. Não. Aí quando fecha, ele fecha os circuitos, os LEDs estão passando pela corrente. E aí o LED acende. Ai, que bacana. E eles adoram, né? Adoraram. Aí, pensando nisso, então, quem sabe, a Educação Infantil fez um projeto do período integral, em que eles assistiram um filme das abelhas, estavam trabalhando os insetos. E aí eu lancei para a professora, quem sabe a gente não cria também uma abelha com eles e faz com que ela tenha, assim, um LED para acender, que faça uma graça. E ela, então, será que eles vão conseguir? Bom, não dá para subestimar. A criança, ela faz. Tem abelha aí, Ale? Eu acho que tem abelha também. Olha o que você fez aí.
qual foi a experiência? A experiência foi a mesma dessa, só que o foco não era trabalhar o circuito elétrico, era criar a abelha, a perfuração, a motricidade deles, olha lá. E aí eles também estão testando LED. Mas o conhecimento que a gente está passando aí é só da nomenclatura, né? O LED, a bateria, esses dois ligam, assim, uma forma mais leve, né? Eles construíram, quer dizer, costuraram tudo, costuraram a abelhinha. Eles costuraram a abelha inteira, depois aparecem algumas cenas eles enchendo a abelha, depois eles montando o circuito elétrico só na frente, bem pequenininho o circuito, mais fácil, olha lá. Esse é o momento que eles já costuraram e estão enchendo. E aí tem toda essa parte de... Olá, Silvia, que bonitinho. Essa é a idade quanto? Olha a costura, de 4 a 6. Você coloca as crianças para costurar, mas Mônica? Gente, eu não sei costurar um botão. É perfuração, é coordenação motora, né? Isso faz parte. Barra de calça, não sei pregar botão. E é engraçado que uma das alunas, ela para assim... fica assim cansada de fazer e todo mundo você vai conseguir. Aí ela vai e consegue, né? Olha que bonitinho. O que principalmente é estimulado numa atividade como essa? A gente busca a coordenação motora, o conhecimento dessas novas, desses equipamentos mesmo, da nomenclatura, de ela conhecer um LED, uma bateria, de ela saber perfurar, de ela saber toda a história da abelha, porque isso aí não é só a construção é um produto final, né? Claro. Na verdade, a gente privilegia aí o processo todo da construção do bichinho dele de estimação, vai ser um bicho que ele vai levar. Então, ele faz o estudo da abelha, como é que a abelha é um vertebrado e invertebrado, ela vai estudando um monte de outros recursos, né? E dados da realidade, porque você pega uma abelha, você pega, né, o ambiente, super-heróis. Isso é só um recorte do projeto. O projeto vai muito além, né? Então, uma partezinha do projeto foi trabalhar isso daí. Que disciplina que pediu a abelha para você? Isso aí, o integral, a gente faz um planejamento único. Então, tem, assim, cada disciplina, ela foca em uma determinada área, mas que elas vão se conversando. Então, se eu vou trabalhar os insetos, como a tecnologia vai trabalhar esse inseto? Então, ela vai passar o vídeo, ela vai construir isso. Esse é o aceso. Que bonitinho. Então, são os braceletes aí? São os braceletes que os alunos fizeram no quarto. Jeito, né? Você vê que a costura... Olha que legal esse. Ficou muito 10. Esteticamente fica bonitinho. Fica. Também, e também a nossa preocupação não é o estético. É o funcional mesmo. O funcional, o processo, né? O produto não... O que ele aprendeu ao longo desse trabalho? Ele entendeu a polaridade? Ele entendeu como acontece o circuito? Como os elétrons passam por ele? O que é esses componentes elétricos básicos? Então, se ele aprendeu isso, já foi válido o projeto, né? E fazendo da forma como é feito, eles aprendem, né? Eles aprendem porque o famoso mão na massa, né? A criança volta... A gente perdeu um pouquinho disso. A gente é muito, né, na escola, depois se perdeu um pouco e agora eles estão retomando. Então, a arte, informática e tudo tentando fazer com que o aluno volte a construir o seu próprio conhecimento, que ele tenha a capacidade de produzir coisas, né? Que ele possa... produzir seu próprio objeto inteligente, né? Ele saiba como é a linguagem do computador para ele poder criar coisas dele também. Então, a proposta é essa, não vamos mais consumir, vamos produzir, né? E aí produz, por exemplo, toda essa base que você constrói, eles pequenos, aí mais para frente, porque o objetivo ele tem aí uma cultura de informática maravilhosa, várias medalhas, tem a parte dos robôs, né? Então as crianças vão crescendo e vão aprimorando. Aí começa a base, né? Começa porque a lógica de programação tem tudo a ver com isso. Tem, e a gente começa desde os 4, dos 5 anos, né? Isso, ele vai evoluindo. Então, à medida que ele vai aprendendo, ele vai também... É aquela coisa que eu falo da personalização do ensino. Ninguém é igual. Cada um aprende de uma forma diferente. Então, uns avançam, outros menos, mas eles conseguem chegar lá. Eu tenho um aluno do 2º ano de robótica que toda vez que ele cria um invento na aula, ele fala assim, não, eu vou ser um grande cientista, porque olha o que eu produzo. Então, ele já começa a fantasiar, que é a pura imaginação dele. Ele fantasia aquilo, mas ele sabe que lá na frente pode ser viável o projeto dele, né? Por que não, Por que não? Então, é isso, a gente incentivar essa imaginação, essa criatividade, a inovação dele. Ele inovou naquilo, né? E tem uma terrível do quarto, que adoro ela brinca o tempo todo, mas quando ela tem que parar para solucionar, ela diz,
Ah, mas eu preciso aprender brincando. Então, toda hora me questiona. Não preciso ficar sentado. Eu tenho que aprender e tenho que me divertir. Ela fala assim. Ela quer se divertir. Ela quer se divertir. Só que quando a gente participou do TOR, que é um torneio objetivo de robótica, ela tinha que fazer um carro que tinha uma redução e várias reduções. E ela foi uma solução para o grupo dela. E aí eu comecei a entender, realmente, né? Às vezes a gente pensa que a criança tem que sentar e fazer o trabalho, e de repente ela, nesse movimento dela, ela está aprendendo muito mais, porque ela participa de outros grupos, ela não fica só no dela, né? Ela quer ver todos os outros grupos. E quando tem que resolver aquele problema, ela é a primeira que soluciona. Quer dizer, então, é interessante, os alunos surpreendem cada um, né? E dar aula na educação infantil, voltando para eles, é um prêmio, né? Porque todo dia você é linda. Eles te abraçam, te beijam, você... Nossa, como você tá linda. Então, tem essa interação, essa socialização muito gostosa com eles. E tudo você pode criar. Depende muito do professor, né? Como ele lança o produto para o aluno, como ele lança aquela aula. Teve um dia que o nosso data show caiu um parafuso, eu não conseguia arrumar e eles chegaram. Aí virei para o teto, passei um filme. Hoje a nossa aula é no teto. Vai ser a gente vai ver no espaço. Aí todo mundo deitou no chão e olha para cima e assiste o vídeo. Nossa, foi aquela... Como assim? Que delícia! Mas foi uma simples... uma saída na hora. E uma saída que dá certo, porque eles topam tudo. Então, essa fase é muito legal. Eles querem, tudo que eles querem tudo que é engraçado. Tudo. Então, rodas de conversa, a gente começa muito a aula numa atividade de roda. Então, passa uma sacola com o que vai ser o norteador da aula do dia. Então, vou trabalhar com animais, então escondo o animal dentro da sacola, a gente brinca, canta. E quem tirar o animal pode começar a aula. Então, a gente usa de vários recursos para que fique mais gostosa, mais divertida, que ele aprenda assim, não naquela forma tradicional, vou sentar e vou ficar lá escutando. Não. Uma coisa gostosa, que ele passe uma manhã com a gente, super agradável. E tem uma atividade que vocês fazem que eu gosto muito, que é o Pequenos Inventores, né? Tem as invenções que eu fico chocada com o que eles conseguem. Também na base disso, então, a gente tenta tirar, né? Vamos fazer cada 2 anos. Não, eles esperam. Quando vai chegar meu ano? Quando que eu vou fazer isso? Porque é pura construção, né? Eu construí o meu próprio objeto. Eu idealizo e construo. O próprio invento. Aí começa, às vezes, as frustrações, porque também tudo que eu idealizo nem sempre dá certo, né? Mas são os conflitos que são aquelas competências interpessoais também, que eu preciso lidar com o conflito, com essa coisa assim de... será que eu vou conseguir? Se não conseguir, tudo bem, a gente tenta. Esse grupinho que está fazendo os braceletes, eles estão aflitos, porque são muitos, então nem todos a gente pode parar em cada aula para atendê-los. Mas a gente vai todo dia, olha, fica calma, amanhã é só você, a gente vai conversar sozinhos, vão tentar montar. Então, eles vão entendendo que eles vão ser também atendidos no tempo certo, que ele pode ir olhando o outro, que o outro pode colaborar, porque a ideia é o aprendizado colaborativo, né? Enquanto eu posso te ajudar a aprender, sempre trocando. E um universo que os pequenos aí, a partir dos 4 anos, já vão entrando nesse universo, né, Mônica? Eu quero agradecer muitíssimo a Mônica Valls, que é coordenadora e professora de informática da educação infantil e do 1º ao 5º ano do ensino fundamental do Colégio Objetivo. E a Silvia tem um convite para fazer, Silvia. Você tem um convite? Não, é para a música. Isso. A música escolhida para te homenagear foi Memory of the Future. Isso. Pet Shop Boys. Muito bom. Obrigada, viu? Imagina.